Bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu sou Amanda Rigg e represento as estudantes do curso de Pedagogia da UEL. Estamos começando hoje o primeiro episódio do nosso podcast, MST Conhece essa Luta. Este trabalho está sendo realizado através do estágio obrigatório supervisionado em Gestão da Educação Não Formal. O campo escolhido é o Movimento Sem Terra, tendo como recorte o movimento do acampamento Herdeiros da Luta de Porecatu. E no episódio de hoje teremos um convidado muito especial, o Marinho, que é dirigente estadual do MST do Paraná. A primeira pergunta é da estudante Jaqueline. Olá, eu sou a aluna Jaqueline Araújo e a minha pergunta é: como foi o seu início no MST? Então, o MST nasceu no final da década de 70 e no começo da década de 80. Teve consolidação com o nome MST, mas na data de 1984, em Cascavel. Mas o MST dele, o seu princípio, teve um dos elementos que ele seria nacional, então seria em todo o Brasil. E logo se nacionalizou e foi erguida a bandeira vermelha como símbolo representativo do MST nos anos 1984. Fruto aí das lutas dos poceiros, luta das ligas camponesas, luta do povo que não tinha terra e a resistência contra a ditadura, e a crise também forjada pela ditadura que culminou com o MST. A minha entrada no MST foi que o meu pai foi um dos fundadores do MST, ajudou a construir o MST desde 1984. E quando eu nasci, minha família toda já estava no MST, minha família já era assentada há alguns anos. E eu fiquei até meus 12 anos com a minha família, entre acampamento e assentamentos. E a partir dos meus 12 anos de idade, eu também fui para um acampamento, eu sozinho, para tentar conquistar um pedaço de terra. Obrigada, Marinho. A segunda pergunta agora é da Gislaine Bueno. Olá, Amanda. Olá, ouvintes. Eu sou a Gislaine Bueno, aluna do 5º ano de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. Eu gostaria de saber do Marinho como é a estrutura da escola itinerante e quem são os educadores. Muito obrigada. A escola itinerante é fruto de um amplo debate também dos princípios do MST, que é a educação. O MST sempre zelou pelo princípio da educação, do alfabetismo, que todas as famílias que fazem parte, todas as pessoas que fazem parte do MST têm que saber ler e escrever. Por isso é uma das grandes questões para dignificar o ser humano. Saber ler, saber escrever, saber ler o mundo, ter conhecimento do mundo. Então, o MST sempre teve na sua essência o estudo, o conhecimento como um dos princípios. E nós tínhamos as escolas nos assentamentos, que eram as escolas municipais, porém tinha uma grande demanda para as áreas de acampamento, onde as famílias se encontravam acampadas em áreas de conflito e não tinha escola para as crianças. Então, através de um grande debate nacional, o MST criou as escolas itinerantes. Por que é itinerante? Se o acampamento chegar a ser despejado, a escola vai junto com o acampamento. E aí a escola ela é reconhecida pelo Estado, tem um convênio com o governo do Estado, e parte dos professores dos anos iniciais são nossos do MST, pessoas formadas e capacitadas, na maioria das vezes formadas por nós mesmos do MST, em convênios com universidades que atuam no campo da educação, nesse tema das escolas, e também os anos finais, que são professores contratados pelo Estado que dão aula. Então, grande parte das nossas escolas tem aula desde os anos iniciais até o ensino médio. A Escola Itinerante Herdeiros da Luta de Porecatu nasceu no dia da ocupação do acampamento, no dia 1º de novembro de 2008, quando foi feita a ocupação da Fazenda Variante. No mesmo dia foi montada a escola Herdeiros da Luta de Porecatu, que a princípio, a primeiro momento, a única coisa que tinha naquele espaço onde poderiam colocar as crianças era no meio da estrada, porque o demais ou era canavial, que há 5 anos não era cortada a cana, que há 5 anos as terras eram improdutivas, ou então a parte de baixo era o mato, onde era muito sujo e havia muitas cobras, muitos insetos, enfim. Então a Escola Itinerante Herdeiros da Luta de Porecatu foi fundada no meio da estrada no dia 1º de novembro de 2008. E essa realidade nos assentamentos depois das áreas ser regularizadas, as escolas também, queremos as escolas do campo,
no campo, então as escolas estaduais nos assentamentos. Tá aí então a contribuição do Marinho em relação às escolas itinerantes. Bom, a terceira pergunta agora é da estudante Fernanda. Olá, eu sou a Fernanda Borges e a minha pergunta é: quais foram os desafios iniciais e quais os atuais? Os desafios iniciais, tanto do Movimento Sem Terra, também de cada família quando entra a acampar, eles são característicos de cada época. Então, no começo do MST, lá nos anos 80, final da década de 70, quando surge o MST, o grande desafio nesse momento era enfrentar o latifúndio, enfrentar o fazendeiro atrasado, enfrentar a pistolagem, enfrentar a ditadura militar, e enfrentar a fome, que era o Brasil no mapa da fome, no mapa da desigualdade social. Então, os grandes desafios que tinha nesse período era exatamente isso. Fazer a ocupação da terra, enfrentando o pistoleiro, enfrentando o fazendeiro, enfrentando a polícia, e tratar de produzir para combater a fome das famílias que estavam acampadas, porque estavam por um objetivo, e o grande objetivo era o combate com a fome, combate à fome. E aí com muita decadência também, muitas dificuldades em função das famílias camponesas já estarem usurpadas, a maioria boia fria, trabalhando de asmeia ou de arrendamento, ou morando de favor em alguma fazenda, trabalhando para o fazendeiro, muitas vezes sem receber nada, só a troco da comida. Então, as levas de camponês que vieram para o MST, no início do MST, todas as famílias sem condições, sem as mínimas condições para sobreviver. E os grandes desafios. Nesse período que nós estamos vivendo histórico, os desafios eles se colocam de outra maneira, eles se colocam um outro perfil. Então aquele latifúndio antigo, improdutivo, ele já não existe mais. Então o antigo latifúndio dos anos 80, ele deu lugar para o agronegócio. E a pistolagem dos anos 80, que ainda até hoje são vigentes em algumas regiões do Brasil, elas deram espaço ou para as empresas de segurança que seguem matando os trabalhadores, ou, na maioria das vezes, amparado pelo Poder Judiciário, deram espaço para a própria Polícia Militar dos estados, que são quem cumpre esse papel hoje em dia da pistolagem, de massacrar, despejar e humilhar os trabalhadores, as famílias sem terra. Porém, hoje, com outras características, mas também a questão da desigualdade social ela é muito grande. Segue as famílias acampadas, na sua grande maioria hoje em dia, todas urbanizadas, porque também com o avanço do agronegócio, as famílias que moravam no campo tiveram que migrar para a cidade para conseguir trabalho, conseguir emprego, mas as raízes camponesas continuam em cada família, continuam em cada pai, em cada mãe, as raízes que se criaram no tempo do campo, não perderam a cultura camponesa. E agora, com a chegada também da crise do capital, pós-modelo neoliberal, essas famílias vê com muita alternativa voltada a voltar para a roça, voltar para o campo, conquistar um pedaço de terra e produzir seu autossustento, porque também na cidade não está fácil. Também na cidade o desemprego está muito grande, a violência está muito grande, cada vez mais os pobres sendo jogados para as periferias das grandes cidades, onde não tem luz, onde não tem água, onde não tem saneamento básico, onde não tem segurança, onde não tem comida. E aí as pessoas que têm vínculo com a terra querem procurar um lugar mais calmo, mais tranquilo. E o desafio nesse momento também é como tratar essa questão das áreas da reforma agrária num espaço tão disputado pelo agronegócio. O agronegócio com seu modelo de produção baseado em três ou quatro modos de produção, que seja ora cana-de-açúcar, ora soja, ora milho e ora boi, em determinadas regiões madeira para celulose. Então como que trata também esse grande desafio da disputa com a hegemonia do agronegócio no território brasileiro? Então o agronegócio se apropriou de todas as terras, agora nesse período do governo Bolsonaro passa a se apropriar das terras de Mata Virgem, que é o caso do Pantanal, que é o caso da Amazônia, para expandir suas áreas de produção de commodities para exportação. Então esse grande desafio também da ganância do agronegócio em produzir commodities. E com o seu pacote, como que também nós da MST um grande desafio, fizemos frente a esse pacote do agronegócio, que é o pacote das sementes transgênicas, é o pacote dos venenos, é o pacote dos alimentos cada vez mais padronizados,
Como que nós do MST, um grande desafio nosso é que nós colocamos as nossas áreas de acampamentos e assentamentos para de fato produzir alimentos de verdade, produzir comida, produzir de forma agroecológica, e como que isso também chega a um preço acessível na cidade, que esse também é a grande função social da terra. Marinho, é a Amanda. Eu tenho uma dúvida. Como se deu a organização do acampamento? Como ela aconteceu? Então, como eu disse anteriormente, o acampamento Herdeiros da Luta deu início no dia 1º de novembro de 2008. Então, na região norte do Paraná, especificamente, aí na região de Porecatu, Florestópolis, Centenário, Alvorada do Sul, o Miraselva, o Grupo Atala tem uma área de aproximadamente 42 mil hectares de terra, que é toda tomada pelo monocultivo de cana-de-açúcar. E terras estas que, pelo laudo do INCRA, 20 mil hectares estavam improdutivas. E no mesmo ano de 2008, o Ministério do Trabalho e o Ministério Público libertou, e a Polícia Federal libertou 228 trabalhadores escravos da usina central do Paraná. E para além de ter mais de 5 mil ações trabalhistas contra a usina, e a usina central do Paraná também deve R$ 1 bilhão para os cofres públicos. Inclusive foram responsáveis pela falência do BADEP, que era um banco de financiamento do estado do Paraná. E com todos esses fatores, e também dado a questão da desigualdade social na região do Porecatu, o MST toma a iniciativa de ocupar essas terras no dia 1º de novembro de 2008, e faz uma grande e bonita ocupação com mais de 2 mil pessoas. E aí se inicia a organização do acampamento, a construção do espaço físico do acampamento, a construção de uma comunidade camponesa de resistência, aí se inicia a derrubada das canas e a produção de alimentos, e ao mesmo tempo, juntamente com o acampamento, se inicia a escola itinerante Herdeiros da Luta de Porecatu. Então, as crianças que tiveram na ocupação, as famílias que tiveram na ocupação, não ficaram sem escola, sem educação. E o acampamento passou por vários processos dentro de tudo isso, ataques da polícia, ataques dos seguranças da usina, e o acampamento organizou uma comunidade com tudo que se necessita para viver bem. Organizou uma comunidade com água, com moradias, com trabalho, com terra, onde todos possam produzir, todos têm acesso à terra, todos têm acesso à produção, todos têm acesso a tudo que seja da comunidade nesse espaço. Então a organização do acampamento, ela se baseia numa comunidade de resistência, onde todas as atividades do acampamento são feitas pela comunidade de forma conjunta, de forma coletiva. E a cada período histórico também, através da produção e da organização das famílias, o acampamento vem melhorando suas estruturas. Todas as famílias melhorando suas moradias, melhorando a questão do trabalho, reorganizando o trabalho, reorganizando a comunidade, melhorando a estrutura da escola, melhorando a estrutura de um barracão comunitário. Então isso passa a ser uma construção coletiva das famílias aí acampadas. Agora, para finalizar, a última pergunta será feita pela Isabelle. Olá, meu nome é Isabela Escarante e a minha pergunta é: se há critérios para a inserção de pessoas no acampamento? Então, o MST ele é baseado no que nós chamamos, desde a sua construção, desde a sua fundação, ele é baseado em princípios e valores. Tem os princípios da nossa organização e tem os valores. Então, logo, para fazer parte do acampamento, tem que caber dentro desses princípios e dentro desses valores. E dentro dos espaços do MST, tem o que nós chamamos dos combinados coletivos. Então são os combinados feitos por toda a comunidade, e isso lavrado em ata, são os combinados para viver dentro da comunidade. Então tem uma série de critérios. Uso e tráfico de droga não é permitido, prostituição não é permitido, estupro de maneira alguma não é permitido, briga não é permitido, ofensa às famílias ou ofensa às pessoas do acampamento não é permitido. Nós temos a nossa comunidade onde tem um mercado coletivo da comunidade, mas aí também tem regras referente ao comportamento, ao consumo de bebida alcoólica, é liberado, mas enfim. E as normas são essas, e também tem os combinados internos da comunidade. Então toda a comunidade tem que ajudar na escola, toda a comunidade tem que ajudar nas limpezas, toda a comunidade tem que ajudar no processo de produção das roças coletivas.
e toda a comunidade tem que ajudar no que diz respeito à segurança, à vigilância e à resistência para garantir o acampamento. Então, um pouco esse o que tem de critérios para fazer parte do MST. E o outro também é a pertença ao MST. Para se inserir no MST tem que morar, tem que fazer parte da comunidade. E agora, nesse último período, devido da pandemia, nós fechamos o cadastramento e não estamos inserindo mais ninguém na comunidade por uma questão do controle sanitário e, obviamente, para nós não contaminar e não correr risco também da comunidade ser afetada com isso. Fica aí então as contribuições do dirigente estadual do MST do Paraná, referente às dúvidas das estudantes em relação ao movimento Sem Terra. Queria agradecer imensamente a disposição do Marinho, que sanou todas nossas dúvidas. Agradeço também a participação das estudantes de pedagogia e aos ouvintes pela atenção até aqui. Desejo a todos um bom dia.